Eu nunca vou achar normal pai e mãe falar mal dos filhos para pessoas externas, casa, ao lar, né? A família, núcleo familiar, pai, mãe, filhos. De maneira geral, nem pros irmãos eu acho que deveria acontecer isso, mas enfim. Esse é o tipo de coisa que tem que ser falado só entre pai e mãe. Essa semana eu tava conversando com a minha madrinha e a gente tava falando um pouquinho sobre isso, sabe? Uma das coisas que eu mais admiro nela, espelho a minha futura criação para minha filha, é em relação a o que ela faz com a Alice, que é a filha dela. Gente, eu nunca vi a minha madrinha falar mal da Alice pra ninguém. Que é uma coisa muito comum, infelizmente, numa sociedade que vê criança como objeto. Como um humano que ainda não é gente, está caminhando para ser gente. E isso tem uma consequência direta com a maneira como a criança vai, ao longo da vida, desenvolver as suas habilidades sociais. Para falar sobre isso, eu queria tomar como base o artigo Relações entre habilidades sociais de pais e comportamento dos filhos, uma revisão da literatura. É da Érica Borges e do João Wakelke, ambos da Federal de Uberlândia. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social e essa é a Letícia, vou deixar o arroba dela para vocês. Esse artigo é uma revisão de literatura sobre os estudos empíricos já publicados sobre essa relação do tratamento dos pais e as habilidades sociais dos filhos e eu gostaria de pegar algumas partes só para a gente dar um tempero aqui. Desde a nossa infância, a gente está em situações, inter-relações, em que a gente precisa decodificar sinais, a gente precisa entender determinados contextos, saber quando que a gente deve emitir uma produção verbal, uma fala, ou quando é melhor a gente ficar calado, por exemplo. E isso é do cotidiano. Faz parte de ter um bom desempenho social, compreender esses contextos para saber exatamente o que você vai fazer, se de repente é uma coisa fora de lugar, fora de contexto, ou se de repente vale a pena se colocar, é algo tranquilo se colocar numa situação e etc. O conceito de habilidade social ele tem a ver com desempenho social e competência social. Desempenho social é quando você entende ou não que a expressão de comportamentos em determinadas situações sociais vão ser favoráveis ou não, quando você sabe lidar com isso. E a competência social é quando você consegue compreender mais ou menos, o efeito de um ato que você expressa dentro do contexto que você expressou. Um tem mais a ver com fazer e o outro tem mais a ver com entender de uma maneira mais ou menos previsível esse fazer. E aí, a habilidade social é um conjunto de comportamentos que costumam ser aceitos numa comunidade, numa sociedade, enfim, e que quando eles são feitos de um jeito legal, um bom desempenho, por um indivíduo, eles geram um resultado positivo na relação ali, na manutenção do laço social. Esse não é um conceito normativo, não é ética, não é faça desse jeito, mas é o entendimento de que existem de fato certos comportamentos que eles mantêm relações. Fazer perguntas, responder perguntas, elogiar as pessoas, iniciar e manter uma conversa, falar por favor, cumprimentar, se despedir, ligados à civilidade, Tem coisas ligadas à assertividade, que é você saber defender os seus direitos, por exemplo, defender a sua situação, manejar críticas, discordar, aceitar e recusar pedidos, botar limite, tudo isso tem a ver com a habilidade social. Sabe aquela pessoa que ela diz que fez uma crítica, mas ela fez um comentário passivo-agressivo sobre você, por exemplo? Muito provavelmente isso tem uma relação em como a pessoa foi criada pelos pais. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Porque os pais tendem a ser os modelos para os filhos, E a ação dos pais sobre os filhos meio que serve como modelo de ações no mundo em geral. E aí, quando um filho não tem o suporte social, uma filha não vai ter o suporte dos pais que não demonstram afeto para a criança, que colocam ali um sentimento de vulnerabilidade ou de incapacidade na criança, esse filho, essa filha vai estar despreparada para as interações sociais no dia a dia enquanto vai crescendo. As autoras, inclusive, vão colocar duas formas de categorizar a educação que os pais dão no filho, as práticas parentais, como sendo práticas pró-sociais ou antissociais.
As pró-sociais são aquelas em que há demonstração de afeto, de carinho, são aquelas em que os pais conseguem, de uma maneira respeitosa, lidar com os filhos, colocar nele a possibilidade de saber o que é certo e o que é errado, né, a partir de um princípio, algo que se transforma em ética depois. Já as formas antissociais são aquelas que envolvem a agressividade ou a extrema passividade, que é quase uma negligência em relação à educação dos filhos. Aquela coisa, né? A criança que nunca teve limite, por exemplo, os pais nunca se preocuparam em botar limite, ou então os pais que abusam fisicamente ou psicologicamente dos filhos para estabelecer um limite, gerando assim um ambiente hostil para a vida de um filho, de uma filha que no fundo só vai conseguir sobreviver. E aí, na conclusão do artigo, vou pular já para a conclusão aqui para a gente finalizar o vídeo também, né? Aí se percebe que as crianças que são consideradas socialmente mais habilidosas nos testes, nas pesquisas empíricas, são aquelas que os pais também se demonstraram ali ter mais habilidades sociais, conseguem cumprir promessa, concordar entre si, né, com o cônjuge, consegue estabelecer limites, expressa sentimentos, consegue discriminar comportamentos que são adequados e inadequados. Já as crianças que não exibiam um comportamento ali socialmente apropriado, o que era visto era que os pais tendiam a também não ter muitas habilidades sociais, não sabiam lidar direito com o cotidiano da criança, quando fazia birra era agressivo, por exemplo, ou negligente. Não que esse tipo de coisa não acontecesse também com os pais que se mostraram socialmente mais aptos a, né, ter ali habilidades sociais, mas que a frequência é muito maior com os que não têm as habilidades sociais para isso. E é muito interessante porque essa revisão de literatura, ela também faz cair por terra uma coisa que está virando popular na internet, que é achar que pais separados vão criar errado a criança, ou que isso vai ser negativo para a criança simplesmente por serem separados. A revisão de literatura, né, as pesquisas empíricas mostram, por sua vez, que se os pais são separados, ou são separados e tem um padrasto ou uma madrasta, se essas pessoas têm habilidades sociais, se elas têm capacidade, né, de ter um convívio decente, isso não vai alterar em nada. A criança vai ter os seus modelos, seus exemplos e uma cotidianidade decente para sua vida. E aquilo, né? Sair falando podres da sua filha na frente dos outros no churrasco de família, eu imagino que seja o tipo de coisa a se evitar. O tipo de coisa que você faz da sua filha um objeto de entretenimento, de piada, né? Um boneco, uma boneca, e de você mesmo ali o contador da piada. Talvez essa não seja a melhor coisa a se fazer, levando em consideração que a criança, a adolescente, é um ser humano, é uma pessoa. Tudo bem?